como bem disse o PVC, que não é advogado do Abel, eu fui buscar alguns bastidores sobre essa história, por que que o Abel respondeu daquela maneira, como é que foi a ideia do Abel nessa entrevista coletiva. E assim, eu quero deixar isso bem claro aqui. Eu não estou dando a minha opinião, eu não estou dando nenhuma versão, eu estou trazendo aqui informações. É informação isso aqui. A ideia do Abel era fazer uma comunicação nesse sentido. O Abel, ele, depois que saiu da Copa do Brasil, depois que saiu da Libertadores, obviamente está muito chateado, está muito triste de não poder ter feito o Palmeiras avançar de fases como fez em outras competições e como conquistou essas competições anos atrás. E a ideia do Abel é a seguinte: passar um recado para o torcedor ou passar recados, como ele sempre faz nas entrevistas coletivas, dizendo o seguinte: olha, não tem essa questão de obrigação. Eu não tenho que ficar aqui dando satisfação para a torcida, satisfação para quem me cobra, porque o brasileiro virou uma obrigação para muitos torcedores do Palmeiras. Então ele queria passar esse recado, só que ele passou da pior maneira possível, né? Então ele se enrolou ali e não justifica nada esse tratamento que ele deu à resposta quando a Aline faz a pergunta, e ele acabou se atrapalhando ali. Mas, repito, estou trazendo uma informação que eu fui buscar do porquê que ele teve esse comportamento. E o que eu pude apurar é que ele queria passar esse recado, queria falar dessa questão de obrigação, de ter que dar resposta, de ter que justificar alguma coisa em relação à obrigação de ser campeão brasileiro agora depois de sair da Copa do Brasil e da Libertadores. Só que acabou dando tudo errado e ele foi muito mal nessa. E a gente fica tentando achar um porquê, né? Por que que ele foi grosseiro? Por que que ele fez isso? Quando na verdade o que a gente tem que fazer é combater isso, né? A gente não tem que dar, mas por que que o Abel fez isso? Ele foi machista e foi grosseiro e foi desrespeitoso e dá um péssimo exemplo num país que mata mais mulheres do que 80% do planeta. Tem números de feminicídio absurdo e a gente está lutando contra isso o tempo inteiro. E aí vem um cara que é ídolo de uma torcida, dá uma resposta dessa, não tem justificativa, ele não assumiu nenhuma responsabilidade, era um momento perfeito para ele falar: nossa, gente, realmente errei, fui machista, ó, vou voltar atrás. Ele, se alguém se sentiu ofendido, peço desculpa, e aí bola que segue. E é isso. Eu, como mulher, fico é, muito chateada. E só terminando, porque antes de você me interromper, vocês sabem quantas mulheres tinham nessa coletiva de imprensa? Acho que era só a Aline, não era? Era só a Aline, então. Só tínhamos uma mulher, e aí ele escolheu exatamente a resposta da mulher para ser machista. É bem engraçado, né? Irônico. Assim, eu acho que tem uma outra coisa disso aqui, porque na resposta dele, que ele não pede desculpas, ele fala que não se dirige e foi o que ele falou no telefonema, segundo ele, né? Porque a Aline não detalhou o que aconteceu no telefonema. A Aline não disse, por exemplo, que ele pediu desculpas, até porque ele não disse que pediu desculpas. Ele disse que telefonou para dizer que não tinha a intenção. A intenção também não é a intenção de fazer falta e também existe homicídio culposo. Não tem intenção de matar e mata. Então não é esse o ponto. O, o que eu acho curioso aqui na resposta, ele fala de uma maneira como se ele não tivesse se referindo a ninguém pessoalmente. O que também é um erro. Porque aí é técnica de gente que eu não admiro. Por exemplo, Paulo Maluf virava em todas as entrevistas coletivas e diria: André, não, o problema que está acontecendo é esse aqui. O que o Abel está dizendo na resposta dele é que dane-se se tem um repórter que é uma criança, se é um repórter que é uma mulher, se é um repórter que é um homem, porque é um repórter que tem nome ou se não tem nome. Porque ele não está nem vendo quem está na frente dele. Ele está respondendo através do repórter. Foi isso que, não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Eu estou dizendo que é isso que ele está dizendo nas entrelinhas, que também é grave na resposta dele. Então, por isso que eu volto a dizer, como dizia o Manuel Sérgio, se tu sabes só de futebol, nada sabes de futebol. Porque o futebol é uma ciência humana. Ele falhou pelo machismo e ele falhou pela comunicação. De machismo tem uma série de histórias no futebol brasileiro, né? A gente estava recuperando histórias de
testemunho do Muricy, dando patada na Aline Gedra, na Nathalie Gedra, nas entrevistas coletivas. O Renan foi testemunha, não foi? Nos anos 2008, Sim. 2009. A Nathalie era vítima preferencial do Muricy. A gente viu o Leão perguntando para Marília Ruiz se ela queria ir para um motel com ele. A gente teve preconceitos também inúmeros com repórteres jovens. O Leão era campeão mundial disso. O Leão, eu cansei de testemunhar e só não aconteceu comigo porque eu nunca tive cara de menininho, porque eu também entrevistei o Leão quando eu tinha 21 anos de idade. Sempre tive cara de mais velho. Mas o Leão era assim, o Leão olhava para você de cima para baixo e falava: quantos anos você tem? Que é outro tipo de preconceito. É o etarismo ao contrário. Então, a gente já teve casos de entrevista coletiva, que eu estou pensando nisso, porque o meu primeiro reflexo foi: cara, eu nunca vi uma grosseria tão grande quanto essa que o Abel cometeu com a Aline Fanelli. Aí eu fui recuperar na memória. Não teve. O Filipão deu um soco na cara do Gilvan Ribeiro. E o Serginho Chulapa também. Eu não lembro das notas do dia seguinte. Em relação à nota da Leila de ontem, foi feito em collab, a Leila não é uma justificativa, mas é um entendimento do porquê que a Leila não se pronunciou até agora sobre isso. E não sei se ela vai se pronunciar sobre isso, a não ser quando for questionada. Provavelmente ela só vai se pronunciar sobre isso quando estiver em algum evento e seja perguntada sobre isso. Ontem, ela se cerimoniou, a Ivete Sangalo, porque houve um show na sede social do clube, pelos 110 anos de aniversário, que é hoje, e ontem houve o show da Ivete Sangalo. Então, ela entregou o caso Abel para a comunicação e ela foi cuidar da festa. E não se manifestou sobre isso. Aliás, há uma cena, talvez a gente até consiga recuperar pelas imagens do Instagram do Palmeiras, dela se abraçando com a Ivete Sangalo, e a Ivete diz para a Leila não fala o palavrão, ela evita o palavrão, mas a Ivete fala: um abraço de uma mulher foda para outra mulher foda. As duas se abraçam no palco do show que aconteceu no ginásio do Palmeiras. Desculpa, tô mutando só para explicar, tá tendo uma obra aqui. E é sempre assim, né, gente? Quando a gente liga a live, a obra começa a ficar mais pesada, na verdade. Tem um perfil aqui mandando um superchat. Vocês da imprensa, já é maravilhoso, né? Reconheço tudo. Ele coloca uma aspas que está na nota, né? Reconheço com tudo que fui infeliz em minha resposta e por esse motivo fiz questão de procurar a Aline e me retratar. Tão canalha quanto a pergunta do Abel é interpretar que este texto não significa se desculpar. Também pegar esse trecho. Desculpa. A palavra desculpa não dói. O texto inteiro não tem a palavra desculpe. Então, assim, eu sou literal. E eu sou uma pessoa que pede desculpas. Embora na minha casa exista um lema dito por Adriana Teixeira, meu amor, que diz, ensinou meus filhos, que desculpa não é band-aid. Apesar desse lema persistir na minha casa, eu sou o cara que mais pede desculpas. Mas para pedir desculpas, eu olho no olho da pessoa e digo: desculpa. Assim, sabe o que que me pega? Eu agradeço o superchat e tal, mas acho que assim, usar termos assim, vocês estão sendo. Ninguém aqui está sendo canalha com ninguém. A gente está trazendo aqui fatos, versões, bastidores. A Domitila Becker, como uma jornalista mulher, está dando a versão dela porque sabe o que já passou e que todas as mulheres passam, porque o futebol, a cobertura do dia a dia do futebol, o jornalismo esportivo, como um todo, ele é extremamente machista. Ele é um território de homens, né? E hoje, com a entrada das mulheres cada vez mais, e que bom, na nossa profissão e no futebol e no dia a dia do futebol, existe esse tipo de situação ainda. Ainda o episódio da Aline não é o primeiro e tampouco vai ser o último, mas só da gente combater, eu acho que já é um grande passo, já é um grande começo. Antes a gente não combatia. O Leão era machista com uma repórter, muitas vezes rolava uma risadinha e ninguém falava nada. E ficava por isso mesmo.
Eu já vi várias cenas e situações e me calava. Eu sei que eu estou errado. Hoje é diferente. Hoje a gente fala aqui, hoje a gente se pronuncia, se comunica, a gente coloca as nossas opiniões. Antes não. Então, assim, ninguém aqui tá de canalice, né? A gente está aqui trabalhando e a gente está aqui tentando levantar uma bandeira que é super importante. É perfeito você falar isso, Hernan, até porque eu senti muita falta disso ontem na coletiva, né? Quando um treinador faz esse nível de grosseria e de machismo, no mínimo eu esperava que alguém que estivesse ali na sala se posicionasse, né? Mas ficou aquele silêncio, né? Só tem uma mulher, e aí esperar que essa mulher se manifeste e consiga se posicionar no meio de tantos homens diante de um episódio como esse é muito difícil, né? A própria Aline falou que no texto dela, ela diz que na hora ficou travada ali sem reação, né? De fato, quando eu vi também, assim como o PVC pela manhã, e quando eu vi, eu falei, até eu assistindo ali, depois de horas daquilo já ter acontecido, já dá uma trava, assim, você já fica, caramba, né? Imagina a situação de quem estava ali na sala. É isso. Gente, muitas mensagens aqui. Muito obrigada, vocês estão participando com a gente. Tem mais uma do vocês da imprensa falando: PVC, Leão e Muricy são amiguinhos da imprensa. Você acha que alguém falaria algo? Justamente o que o Hernan falou, né? Eu acho que por exemplo, eu acho que tem coisas que foram públicas e coisas que não foram públicas, né? As coletivas, é importante entender o cenário do que acontecia na época. Você saía de entrevista com o Tele, por exemplo, e o Tele fazia uma rodinha em torno dele. E o Tele era mal educado instantaneamente com homens, mulheres e garotos e veteranos do mesmo jeito. Quando ficava 10, 12, 15 em torno dele, ele dava patada. Aí quando saía um, saía dois, saía três, quando terminava, ficavam dois ali com ele. Cara, ele era uma gentileza. Era outra pessoa. O Muricy seguiu muito essa mesma linha, durante muito tempo. Ou você ficava. Não era uma entrevista coletiva em 2006, 2005, que você saísse para o banner, né? Na mesa com o banner, gravada. No treino, você saía e fazia a rodinha dos jornalistas. Então, ali, a gente tem um monte de cenas que a gente pode contar. De Filipão, eu já contei a história daqui do Filipão virando para mim e falando assim: se o Palmeiras ganha, vocês vão para Tóquio, se perde, vocês vão para Araçatuba. Tem todo tipo. Tem todo tipo de você. É que eu É que acho que a gente essa dá, vê se você dá pra gente separar também, né? As pessoas que são grossas e as pessoas que são machistas, ou que tiveram uma atitude machista, né? Acho bom a gente deixar isso separado também, né? Não, mas Porque eu tô o falando, machismo mata, né? o Muricy foi machista com a Aline, com a Nathalie muitas vezes. O Leão foi machista com a Marília. E a Marília já denunciou o caso do Leão diversas vezes, publicamente. A Marília chegou numa viagem, porque ele estava muito mal. A Marília perguntou para ele: vai ter reunião não sei aonde? E ele virou: você quer saber por quê? Se é minha mulher, você quer ir para o motel comigo? É ridículo. É ridículo. Isso é machismo. Nossa solidariedade, a grande Marília.